Olá, amigos. Muito bem-vindos à Casa da Irmã Rosa, ao nosso canal no YouTube. É um prazer tê-los aqui mais uma vez. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, obrigado pela visita e esperamos que voltem sempre. Finalizando então o mês de agosto, cujo tema é o Livro dos Médiuns, em comemoração aos 160 anos dos Livros dos Médiuns. Então, Livro dos Médiuns, um repositório de bênçãos. Fechando o nosso mês de agosto, nós teremos hoje o convidado Jaime Lobato, que vai nos falar sobre desobsessão e recursos espíritas. Mas antes de passarmos a palavra para o nosso companheiro, vamos ler a nossa página de harmonização e após faremos a nossa prece. A página é do livro Palavras de Vida Eterna, no Convívio do Cristo, capítulo 125. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisam escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos. Reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões. Apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Vamos orar. Querido amigo Jesus, Irmã Rosa, agradecemos por mais este momento em que nos reunimos em Teu nome, Mestre, na casa virtual da Irmã Rosa, para ouvirmos as Tuas lições, para ouvirmos, Senhor, os Teus ensinamentos, através da luz do Espiritismo, doutrina consoladora, doutrina abençoada. Te pedimos, querido amigo, que as Tuas vibrações possam alcançar aos corações de todos nós que estamos aqui reunidos em uma só vibração. E que juntos possamos vibrar para que essas energias se espalhem pela terra inteira. Te rogamos ainda, Mestre amado, que possamos estar atentos para escutarmos a palestra de hoje. Envolva o nosso companheiro que com tanto carinho fez essa palestra. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Passamos então agora a palavra ao nosso companheiro Jaime Lobato. Jaime, é com você.
Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói. É para nós, do Grupo Espírita Redenção do Andaraí, do Rio de Janeiro, fazer chegar esse recado até vocês. Um recado que não é nosso, um recado que é da base da doutrina espírita, que nos esclarece, nos orienta. A doutrina espírita, ou espiritismo, é uma nova leitura da religião e da vida. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, considerando que o livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores, como consta do título e subtítulo, né, do livro, este livro é de suma importância para quem deseja se envolver com a mediunidade. 160 anos de publicação, porque ele foi publicado em janeiro de 1861. E ele se mantém atualíssimo, porque do livro dos médiuns faz parte a doutrina espírita. Aliás, a ciência espírita. O que é a ciência espírita? Foi uma metodologia construída por Allan Kardec na pesquisa, no envolvimento com o fenômeno mediúnico. Ele desenvolveu esse processo e chamou de ciência espírita, que, segundo Kardec, tem o objetivo, tem a finalidade do estudo da relação entre encarnados e desencarnados e, em consequência, e vice-versa, né? E, em consequência, o estudo do mundo espiritual. E é importantíssimo nós conhecermos o conteúdo dessa obra de Kardec, principalmente quem deseja envolver-se com a mediunidade. Luiz Antônio Mileco, de saudosa lembrança, dizia sempre que envolver-se com a mediunidade sem conhecimento de causa é brincar com fogo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu, de certa forma, conheço algumas pessoas queimadas, justamente por não levar a sério o estudo da doutrina espírita, por não levar a sério a prática da mediunidade, segundo essa proposta kardeciana. O espírita precisa estar consciente disso. Certa feita, um expositor, isso tem uns 20 anos mais ou menos, um expositor de um outro estado esteve no Redenção fazendo uma palestra e disse que, em certa época, foi feita uma pesquisa em determinado lugar, nas equipes mediúnicas, e observou-se 70% dos trabalhadores de reuniões mediúnicas não tinham nem lido nem estudado o livro dos médiuns. Aí fica muito difícil, né, meus irmãos? E nós que nos gabamos muito do espiritismo ser uma ciência, veja bem, ciência nesse sentido proposto por Kardec, que estuda a relação entre encarnados e desencarnados,
e vice-versa, como também, e em consequência, o estudo do mundo espiritual. Kardec, na sua pesquisa, tirou do fenômeno mediúnico todas as suas fantasias e trouxe para nós instruções importantíssimas. No capítulo 29, por exemplo, de O Livro dos Médiuns, tem instruções importantíssimas para uma reunião mediúnica. E isso é preciso que a gente esteja atento para que nós tenhamos uma produção mediúnica coerente, consequente, com qualidade. Porque, às vezes, as pessoas ficam discutindo sobre evocação e manifestação espontânea. O importante é qualificar a equipe mediúnica, que qualificando a equipe mediúnica, nós teremos um fenômeno, seja por espontaneidade, ou seja, por evocação, um fenômeno coerente, adequado à proposta do Espiritismo. Um fenômeno em que nós podemos confiar. A desobsessão é o tratamento da obsessão. E o que é a obsessão? A obsessão é, o segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Esse domínio é sempre exercido por espíritos inferiores. Então, a desobsessão começa com o acolhimento ao espírito que obsedia a pessoa. Isso não basta. É preciso de se educar o obsidiado também. Porque não adianta nós querermos modificar as atitudes de um espírito perseguidor se o perseguido também não muda as suas atitudes, o seu modo de ser, a qualidade dos seus pensamentos, do seu sentimento, da sua proposta de vida. Aí não adianta. Ele acaba atraindo ou o mesmo ou outros obsessores, né? Há também que o obsidiado frequentar a casa espírita, assistir palestra, procurar se envolver naquele clima, naquela atmosfera espiritual da casa espírita, das palestras, tomar passe, água magnetizada. Quer dizer, o passe e água magnetizadas são propostas terapêuticas do espiritismo. Se toma passe ou água magnetizada quando se está necessitado. E a pessoa que está sob a influência pertinaz ali de um espírito inferior, ela deve tomar passe. Água magnetizada, o nome dela ser levado para a reunião de desobsessão e, no caso, vai se conversar, acolher o espírito que persegue aquela pessoa. Há uma passagem interessante na Revista Espírita, só que eu peço desculpas, mas eu não tenho registrado aqui o número da Revista Espírita. Mas na Revista Espírita há uma passagem interessante, em que estava havendo uma conversa entre o evocador, como era chamado na época, e o espírito que perseguia alguém. E, durante esse processo, manifesta-se o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é
São Luís, o espírito de São Luís, então, o espírito de São Luís diz o seguinte: ora, convenhamos que há algum equívoco no que está acontecendo, porque quando nós tratamos com alguém que está necessitado de ajuda, seja de que ajuda for, nós precisamos primeiro acolher e deixar que o espírito fale o que sente. Senão, como é que nós vamos saber? Deixar o espírito colocar para fora suas mágoas, seus rancores, seus ressentimentos, tudo aquilo que ele está sentindo, porque senão, como é que nós vamos conseguir chegar até ele? O que se propõe não é chegar superficialmente com doutrina. Antes, o Espírito São Luís muito bem disse. Antes, vamos acolher, vamos deixar que ele debulhe a sua dificuldade, que ele coloque para fora toda a sua dificuldade. Nisso, de certa forma, ele se alivia e, por outro lado, nos oferece material para que a gente possa acolhê-lo, porque é acolhimento, é amor aí. Trabalhadores de reuniões em que espíritos necessitados são tratados, trabalhadores têm que ter amor acima de tudo. E instrução, segundo a obra kardeciana. Então, o Espírito São Luís continua. O primeiro passo é esse. O segundo, que pode ser numa outra reunião, porque um espírito, quando uma perseguição é muito longa, o espírito vai voltar várias vezes, quando há um trabalho bem elaborado na casa espírita. Ele vai voltar outras vezes. Então, aí, nessa conversa, depois de debulhar sua dificuldade, mostrar suas dores, sua raiva, seu ódio, tudo aquilo que ele sente, acolhido, nós vamos mostrar a ele, segundo São Luís, que nós somos irmãos dele, necessitados também de ajuda, mas que estamos ali para que juntos a ele possamos evoluir, progredir, nos melhorar, que não nos coloquemos acima dele autoritariamente. E, em terceiro lugar, que é a última etapa, nós vamos falar nos princípios da doutrina que possam ajudá-lo. Vejam bem, segundo ao que ouvimos dele, nos relatos das suas dificuldades, das suas dores, nós vamos trazer elementos da doutrina que possam orientar seus passos daí por diante. Então, ele divide o trabalho de conversa com os espíritos necessitados, com os espíritos perseguidores, com os obsessores. Ele divide em três etapas. Primeiro, a etapa do acolhimento, em que o espírito se manifesta e ele vai aí debulhar todo o seu sofrimento, toda a sua dor, todo o seu ódio, rancor, ressentimento, mágoa, tudo aquilo que o faz infeliz e que o faz perseguir a pessoa por quem nós estamos também rogando. Então, eu acho muito importante essa proposta de São Luís, porque esse negócio de espírito se manifestar e em 10 minutos ser doutrinado, como muitos dizem, eu acho um absurdo. Eu pergunto a vocês, aqui na Terra, encarnados, quando uma pessoa está com uma dificuldade muito grande, perseguindo alguém ou coisa parecida, será que em 10 minutos de conversa nós conseguimos demovê-la da perseguição? Ajudá-la, afinal de contas? Então, é a mesma coisa. A única diferença entre nós e eles é que eles estão sem o corpo físico e nós estamos com o corpo físico. Então, é preciso acolhê-los, é preciso amor,
é preciso disposição de servir quando se trabalha em reuniões mediúnicas. É preciso realmente desejo de servir. E outra coisa importante é que se observe se a pessoa encarnada, obsidiada, não está precisando de tratamento médico, que às vezes obsessões de longo curso deixam dificuldades físicas, cerebrais, sim. E, de alguma sorte, há que se convir que, em alguns casos de obsessão, há necessidade de um tratamento paralelo, de uma terapia psicológica ou mesmo até psiquiátrica. Nós precisamos nos desapegar, nos libertar dessa noção equivocada de que psiquiatria é para os loucos. Que isso? Psiquiatria é para todos nós que estamos necessitados. Deus colocou a medicina na Terra para nos ajudar. E veja uma doutrina tão importante quanto a nossa, nessas épocas de pandemia, estão se falando em negacionismo e muitas coisas parecidas, quando a doutrina espírita é uma ciência de observação, como diz Kardec, uma doutrina filosófica com consequências morais. Claro que ela não compõe o processo da ciência oficial, porque foi uma metodologia criada por Allan Kardec através da sua relação com o fenômeno mediúnico, através das suas pesquisas, tirando até do fenômeno mediúnico as suas fantasias, as suas ilusões, né? E inserindo nesse contexto uma proposta séria da prática da mediunidade. Porque, meus queridos irmãos e irmãs do Irmã Rosa, pela minha experiência, veja bem, eu acho isso. Parece-me que quem conhece e pratica a mediunidade segundo o Livro dos Médiuns, a possibilidade de se equivocar é mínima, é menor, tranquilamente. Porque se equivocar, somos seres humanos, vamos errar, vez por outra. O importante é que saibamos que cometemos um equívoco e saibamos nos recuperar do equívoco. Então, é preciso que estejamos relendo, reestudando sempre o Livro dos Médiuns. Como eu falei no capítulo 29, é importantíssimo que fala da importância da homogeneidade numa reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica onde vão se apresentar espíritos necessitados. A homogeneidade é de suma importância. E o que é homogeneidade? Homogeneidade é quando nós estamos numa reunião e todos juntos nos comprometemos com atingir o objetivo da reunião. Se a reunião é de socorro aos espíritos necessitados, todos os que estão ali presentes precisam estar voltados para aquele socorro. Os que estão compondo a corrente vão se envolver pedindo aos bons espíritos, pedindo a Deus em benefício do médium psicofônico que atende ao espírito, que é instrumento da manifestação, pedindo a Deus pelo espírito necessitado que se apresenta.
pedindo a Deus pelo evocador ou pelo doutrinador, seja que nome se queira dar, ou acolhedor, pedindo a Deus para ele também, porque é preciso de haver essa homogeneidade. O que é homogeneidade? É quando todos, ou a maioria, está voltada para o cumprimento do objetivo da reunião. Se numa reunião de desobsessão as pessoas estão preocupadas em anotar nome para colocar na corrente, elas não estão cumprindo com o objetivo da reunião, que algum espírito está sendo socorrido, e esse espírito, esse médium e esse doutrinador estão precisando de uma corrente, estão precisando da nossa cooperação, de formação de uma corrente robusta, onde a fé, o amor, a compaixão, porque essas reuniões são verdadeiras lições de vida. Quem participa dessas reuniões tem a oportunidade de conhecer a, a, a alma humana nas suas maiores dificuldades. E aí ela começa a aprender a ter também compaixão, misericórdia. Então, o tratamento espírita, ele se baseia especialmente no socorro ao espírito necessitado, no socorro ao encarnado obsidiado também, que ele frequente a casa espírita, tomando passe, água magnetizada, e que ele se transforme. É preciso mostrar ao obsidiado que ele se transformando, a libertação é mais rápida. Claro, porque se ele não se transforma, o que acontece? Ele volta a ter os mesmos pensamentos antigos, ele acaba retornando, atraindo novamente o espírito necessitado, que às vezes já está até começando a um princípio de esclarecimento, mas às vezes ele é atraído pelo obsidiado novamente. É preciso que o obsidiado se eduque, é preciso que o obsidiado possa também compreender que ele é um enfermo de alguma sorte. E aí, não nos esqueçamos da indicação da busca ao médico, para que o médico possa avaliar a situação orgânica desse companheiro ou dessa companheira que busca a casa espírita, confiando. Então, a casa espírita tem que corresponder a essa confiança e não achar que ela tem poderes de transformação sozinha. Temos que contar com a cooperação, com a colaboração também da ciência oficial. Então, indiquemos a busca ao médico para que o médico possa fazer exames, examinar fisiologicamente aquela pessoa, fisicamente, e às vezes até a pessoa está necessitada de algum recurso médico que vai até ajudar no processo. E meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que a base da doutrina espírita, como eu já falei, ela está nas obras de Allan Kardec. Eu considero como obras da codificação toda a obra de Allan Kardec.
E tem duas outras obras que não são de Kardec e que eu avalio também de muita importância. É No Invisível, de Leon Denis, e Diálogos com a Sombra, de Hermínio Miranda. Quer dizer, essas duas obras, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, e No Invisível, de Leon Denis, juntas com o Livro dos Médiuns, oferecem condições excelentes para que a gente possa ter uma equipe mediúnica adequada, coerente e consequente, meus irmãos. É importante que a gente tenha essa noção. Por quê? Se não tivesse havido nenhuma obra mediúnica e só existisse o Livro dos Médiuns, nós teríamos uma prática mediúnica muito bem formatada, muito bem realizada, tranquilamente. Acho que algumas obras mediúnicas vêm trazer mais conflitos do que soluções para os processos mediúnicos. Porque, como eu também já falei, o importante é adequar a equipe mediúnica, é qualificá-la. Porque tanto Kardec, no Livro dos Médiuns, como Hermínio Miranda, em Diálogo com a Sombra, como o Leon Denis, no Invisível, falam do processo seletivo para participação em reuniões mediúnicas. Será que a nossa casa espírita observa esse processo seletivo? Porque para constituir a homogeneidade numa casa espírita, porque Kardec, nesse capítulo 29, fala da homogeneidade na reunião mediúnica, na reunião pública também, e fala também da homogeneidade na casa espírita. Que se eu estou numa casa espírita insatisfeito com o projeto dessa casa espírita, se eu estou ali, mas insatisfeito, reprovando tudo, achando que está tudo errado, eu estou prejudicando os trabalhos da casa, estou prejudicando a mim mesmo. Então, o melhor, acho eu, é procurar uma outra casa espírita que esteja adequada a essas minhas propostas. Então, estar numa casa espírita, colaborar com a homogeneidade de uma casa espírita, os trabalhadores devem, nesse caso, estarem de acordo com o projeto desenvolvido pela casa espírita, o que não impede do trabalhador ter, às vezes, uma opinião diversa sobre algum assunto e conversar com a direção da casa espírita. Isso é que é importante. Transparência, meus irmãos. Parece-me que no nosso meio falta muita transparência nas relações entre as pessoas. Há que haver transparência e fraternidade. É um binômio interessantíssimo para que haja uma atmosfera espiritual na casa espírita que proporcione condições dos espíritos benfeitores trabalharem em benefício dos que sofrem, trabalharem em benefício do esclarecimento daqueles que ali estão. Então, estejamos atentos para essa questão dessa homogeneidade que a casa espírita precisa, e nós, encarnados, é que precisamos oferecer essas condições. Disse, o Espiritismo é uma nova leitura da vida e da religião. Parece-me também que
é por esse aspecto, porque a doutrina tem três aspectos: ciência, filosofia e moral. Muitos chamam de religião, mas eu prefiro tratar como Kardec tratou no que é o Espiritismo, como o Espiritismo sendo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Quer dizer, a moral é tratada pela religião, sim, mas eu prefiro esses três aspectos: ciência, filosofia e moral. Deolindo Amorim diz muito bem na sua obra que esses três aspectos são indissociáveis. Quando nós falamos de espiritismo, de doutrina espírita, esses três aspectos são indissociáveis. Não há como separá-los e estudar cada um separadamente, sem a contribuição do outro. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, o estudo dessa obra fenomenal, Experimentação Espírita, precisa da contribuição do conteúdo do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, porque há necessidade de transformação moral de todos nós. E essa transformação moral não tem nada a ver com moralismo, com formalismo religioso. E eu digo isso seguindo Jesus. Vejamos, quando Jesus, pressionado pelo doutor da lei para se manifestar com relação ao maior mandamento, ou seja, aquilo que deveríamos fazer aqui, em primeiro lugar, ele não ensina nenhuma prática da liturgia religiosa. Ele fala em amor, amar a Deus de todo o coração, de todo sentimento, de toda a alma, de todo o espírito. E esse segundo, que é uma consequência do primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Ele não ensina nenhuma liturgia religiosa, ele não fala em religião, mas ele fala em espiritualidade, que é amor. Amor, meus irmãos. Amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Veja esse tripé extraordinário, através do qual nós precisamos estar constantemente nos movimentando. Amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. E se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar ao outro? Como é que nós vamos ter condições de socorrer um espírito que se manifesta necessitado, revoltado, querendo vingança? Como é que nós vamos ajudá-lo se nós não temos provisão de amor? E nesse momento, Jesus ensina a questão da autoestima. Que importância, né? A autoestima, sim. Ele fala: amar a Deus todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. Devemos nos amar, ter autoestima, para que possamos contribuir, para que o outro possa crescer a partir dele, e não a partir das nossas convicções. É preciso de que, quando nos propomos a ajudar alguém, nós partamos daquilo que ele apresenta como material, e não de um uniforme que nós vamos colocar nele, um uniforme doutrinário, e às vezes o uniforme nem lhe cabe bem, e nem lhe fica bem, e nem se ajusta bem, não tem consequências benéficas nenhuma. Então, é amor. O maior mandamento é amor, não são as liturgias religiosas, não é necessariamente. Veja bem, é pelo viés religioso que as dificuldades penetraram no nosso meio.
a dificuldade das práticas espíritas que a gente vê, às vezes, divorciada dessa realidade experimental proposta por Kardec, proposta por Leon Denis e Hermínio Miranda. Então, que nós possamos continuar trabalhando por um mundo melhor. Mas o mundo só vai melhorar quando eu e você nos decidirmos a nos melhorar como seres humanos. Não é tratando bem só os espíritas da nossa casa espírita, não. É tratando bem todas as pessoas. É nos relacionando bem com as pessoas. Então, que estejamos juntos nessa comemoração extraordinária de 160 anos de publicação de Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa obra monumental que nos ensina uma prática espírita consequente e coerente. Meus queridos irmãos do Irmã Rosa, recebam um afetuoso abraço dos companheiros do Grupo Espírita Redenção. Que Jesus nos acolha a todos no seu amor, para que estejamos sempre unidos na busca do bem maior, que é a caridade. Vamos orar e, na oração, vamos pedir para a fluidificação da água. Deus, Pai de infinita bondade, que o teu amor nos alcance, nos acolha, nos fortaleça, nos anime, nos ajude na conquista do verdadeiro bem para nossas vidas. Jesus, mestre amigo, espíritos benfeitores, ajudem-nos a sermos seres humanos melhores, mais solidários, mais fraternos. Ajudem-nos a saber perdoar, a sermos indulgentes com as imperfeições uns dos outros, na família, na casa espírita. Nós rogamos as bênçãos de Deus para todos aqueles que estão envolvidos na pandemia do coronavírus, todos que estão sofrendo as suas consequências, os enfermos. Que o amor de Deus os acolha, que Jesus os ampare, que os bons espíritos os aliviem. Aqueles que estão na linha de frente colaborando com esses enfermos, médicos, médicas, enfermeiros e os demais que se juntam a eles. Oh Jesus, que os bons espíritos possam magnetizar, fluidificar a água que está colocada à disposição nesse instante para esse fim. E que essa água possa ser o alívio, o remédio, o conforto para aqueles que dela fizerem uso. Rogamos a Ti, Jesus, continue abençoando os trabalhos, as atividades do Centro Espírita Irmã Rosa. Assim seja.